não faça cena. É só isso. Entendeu? Com essa única e cortante observação da minha meia-irmã, Kelly, toda a alegria e expectativa que eu vinha guardando se despedaçaram num instante. Ela abriu a porta da minha vila apenas uma fresta, espiando por ela com olhos frios e vazios, como se estivesse olhando para uma pedra qualquer na beira da estrada. Ironicamente, a corrente de segurança de última geração que eu havia mandado instalar justamente para este dia, por um profissional, nada menos, agora pendia entre nós, protegendo-a. Entender o que, Kelly? Isso não é engraçado. Pare de brincar e abra a porta. Está nevando, e minhas mãos estão cheias de malas. Tentei, desesperadamente, não deixar a voz tremer. Esta vila, meu castelo nas nuvens, era algo que eu havia construído com os lucros de dias intermináveis e noites sem dormir. Acompanhando os mercados, investindo cada ganho em cripto e ações para transformar esse sonho em realidade. Não é brincadeira. Estou falando sério, disse Kelly, cuspindo as palavras como veneno. E então, por trás da porta, ouvi o som de risadas estrondosas. Minha madrasta Diane e minha outra irmã, Hannah, e entre elas, a voz gentil do meu pai rindo junto. Então, eles já estão todos aqui, né? Kelly não disse nada. O rosto vazio dela dizia tudo. Para ela, estava óbvio. Então por quê? Você sabe o quanto me preparei para este dia. O rosbife de vagil, o bolo de Natal daquele punch ser famoso, tudo. Kelly me interrompeu, e pela primeira vez, os lábios dela se contorceram levemente. Era um sorriso, horrível, misto de pena e desprezo. Muito obrigada pelo esforço e por pagar por tudo. Nós realmente agradecemos. E então ela disse as palavras que nunca esquecerei: desculpe, mas neste Natal só queremos passar com nossa família de verdade. A pesada porta bateu com força. Um estalo metálico agudo seguiu-se. Vazio. Vazio nem começava a descrever a onda negra que subia do fundo do meu estômago. Mais uma vez, será que eu era só quem pagava por tudo? Memórias de anos atrás se repetiam vívidas na minha mente, como se tudo tivesse acontecido ontem. Lembrei do dia em que corri para a sala segurando minha carta de aceitação da faculdade. Pai, eu consegui. Fui aceita na minha universidade dos sonhos. O rosto do meu pai se iluminou por um segundo, mas quando ele olhou para Diane sentada ao lado, o sorriso desapareceu. Isso é maravilhoso, Lucy. Mas, sabe, também temos Kelly e Hannah pagando mensalidades de 3 universidades particulares ao mesmo tempo. É difícil, honestamente. Algumas semanas depois, ele me chamou para o escritório e me entregou um folheto. Era um guia de programas de bolsas de estudo. Você é inteligente. Tenho certeza de que se qualificará. Por que não tenta ir para a faculdade por conta própria? Será uma experiência valiosa. Acreditei em suas palavras. Estudei como se minha vida dependesse disso, passei nas entrevistas e conquistei a bolsa. Mas, um dia, pouco antes da formatura, ouvi meu pai e Diane conversando. Finalmente quitamos as mensalidades da Kelly e da Hannah. Sério, é verdade o que dizem, meninas são caras. É, graças a Deus a Lucy conseguiu aquela bolsa. Isso realmente nos ajudou. Foi naquele momento que eu percebi, eu era a única que havia pago pela própria educação. Enquanto minhas irmãs viviam confortavelmente sob os cuidados dos nossos pais, eu fiquei carregando o peso sozinha. Minha tal experiência valiosa não passava de um sacrifício feito por elas. Algo dentro de mim se rompeu. A tristeza se transformou em uma raiva fria, dura como aço. Devagar, tirei o celular do bolso. Sem hesitar, toquei os 3 dígitos na tela: serviços de emergência, polícia, bombeiros ou atendimento médico. A voz calma de um operador respondeu do outro lado. Mantive a voz firme e falei claramente. Polícia. Há várias pessoas ocupando ilegalmente minha propriedade, e trancaram a dona legítima eu do lado de fora. O operador pediu meu nome, endereço e os detalhes da situação em um tom oficial. Eu apenas disse os fatos como eram. Eles não eram mais minha família, apenas invasores. Você tem alguma prova de propriedade? Sim. Todos os documentos da propriedade, a escritura eletrônica e o contrato de compra estão armazenados neste smartphone. O operador ouviu e respondeu de forma rápida.
Entendido. Enviaremos os oficiais imediatamente. Por favor, permaneça no veículo e mantenha-se segura. A linha caiu. Afundei no banco do carro, olhando fixamente através do para-brisa para a neve que caía cada vez mais forte. No painel, havia uma pequena figurinha do Papai Noel. Minha falecida mãe me dera quando eu era criança. Todo Natal, a colocávamos juntos, uma pequena tradição privada apenas nossa. Depois que Diane se mudou, o Papai Noel parou de aparecer na sala. Foi empurrado para o canto do meu quarto e esquecido. E agora, aquela pequena figura era tudo que me restava da minha verdadeira família. Eu nem sentia mais tristeza. Quanto tempo tinha se passado? Então, cortando o silêncio abafado, veio o som de uma sirene aumentando de volume enquanto subia a estrada coberta de neve. Através do borrão branco, vi uma viatura policial subindo lentamente, mas com firmeza, pela entrada. Parou atrás do meu carro. 2 oficiais saíram, ambos de ombros largos, presença sólida e tranquilizadora. Você é a Lucy, a pessoa que fez a denúncia, correto? Recebemos seu relato e fomos informados no carro, disse o oficial mais velho, com tom severo, mas não rude. Primeiro, precisaremos confirmar a propriedade. Entreguei meu celular a ele. O oficial mais jovem examinou cuidadosamente meu documento de identidade e a escritura digital com seu dispositivo de verificação. Confirmado. A propriedade pertence à pessoa que ligou. O oficial mais velho assentiu gravemente, direcionando o olhar para a porta da frente, firmemente fechada. Isto não é uma briga doméstica. É um caso criminal, claro. Vamos assumir daqui. Toque, toque, toque. Polícia. Abra a porta. Silêncio. As risadas que preenchiam a casa momentos atrás desapareceram completamente. Então a porta se abriu, apenas uma fresta, ainda com a corrente. O homem que apareceu foi Chris, noivo de Kelly. Seu rosto congelou ao ver os 2 oficiais do lado de fora. Polícia, o que está acontecendo? A proprietária, Lucy, registrou uma ocorrência. Vocês estão invadindo a propriedade dela. Todos os que estiverem dentro devem sair imediatamente. A voz do oficial era calma, procedural, sem emoção, mas cada palavra drenava a cor do rosto de Chris. Momentos depois, Diane surgiu da sala, alarmada com a confusão. O que? Polícia? Chris, do que se trata? A raiva dela fraquejou no instante em que viu os uniformes. Oh, senhores! Aconteceu alguma coisa? Meu Deus, com esse tempo, vocês trabalhando tanto. Ela sorriu docemente, fingindo inocência, a voz carregada de uma falsa cordialidade. Senhora, pare com a encenação, disse o oficial mais velho, cortando sua performance de forma direta. Já foi confirmado que você e os outros trancaram a legítima proprietária fora de sua própria casa. Isso constitui entrada e ocupação ilegal de propriedade privada. Um crime? A voz de Diane quebrou. Não seja ridículo. Esta é a casa da nossa filha. Qual o problema de passar o Natal em família? Foi então que eu dei um passo à frente, saindo atrás dos oficiais. Encarei Diane de frente. Suas filhas são Kelly e Hannah, não é? Você me disse há poucos minutos que eu não faço parte da sua família de verdade e me jogou para fora. Ao me ver, Diane arfou, o rosto corando de vergonha. Lucy, como você pôde fazer isso? Trazer a polícia para um assunto familiar? Quer nos envergonhar? Os únicos que envergonham esta família são vocês, disse, interrompendo suas palavras firmemente pela primeira vez na vida. Esta é minha casa, e vocês não passam de intrusos que invadiram sem minha permissão. Diante da minha primeira réplica, Diane ficou momentaneamente sem palavras. Então, como se lembrasse do seu papel, desabou dramaticamente nos braços do meu pai, soluçando como uma heroína trágica, finalmente derrotada. Querido, ouça. A Lucy está nos tratando como criminosos. Meu pai olhou de mim para os oficiais, o rosto tenso de desconforto. Então veio a mesma frase cansada que ele repetira durante toda a minha vida. Oficiais, por favor. Isso é apenas um mal-entendido, um pequeno problema familiar. Tenho certeza de que podemos resolver tudo pacificamente se conversarmos.
Enquanto o observava, outra memória enterrada, mas ainda ardente, surgiu à superfície. No ensino médio, Kelly uma vez me incriminou por quebrar uma janela da escola. É claro que eu era inocente. Mas quando meu pai foi chamado à escola, não me deu chance de me defender. Por consideração a Diane e Kelly, ele simplesmente pediu desculpas ao meu professor em meu nome. Foi descuido da minha filha. Sinto muito. No caminho de casa, ele se virou para mim e disse: Lucy, não complique as coisas. Se você apenas aguentar, tudo vai continuar tranquilo. Meu pai sempre se importou mais em manter a paz do que em dizer a verdade. E quem sempre pagava o preço dessa paz era eu. Senhor, cortou o oficial mais velho da polícia, sua voz fria e definitiva atravessando as desculpas do meu pai, receio que isso não possa ser considerado apenas um mal-entendido. De acordo com nossa verificação, a propriedade desta casa pertence inteiramente a Lucy. Nenhum de vocês tem o direito de permanecer aqui. Nem por um segundo, sem a permissão dela. Então, com uma voz que se fez ouvir por todos, ele fez seu último aviso. Esta é uma ordem oficial de despejo, conforme a lei. Vocês têm 5 minutos para recolher seus pertences e deixar o local. O descumprimento resultará em prisão imediata por invasão e recusa em sair de propriedade privada. A palavra prisão cortou o ar como uma lâmina, afiada e inegável. O noivo das minhas irmãs empalideceu e recuou alguns passos. Estava estampado em seus rostos, tudo o que queriam era se desligar dessa família ridícula e desaparecer. Hannah caiu no chão, soluçando como uma criança. Apenas Diane ainda se recusava a aceitar a realidade, a boca se contorcendo enquanto tentava gritar algo. Mas quando o oficial mais jovem repousou a mão no coldre e deu um passo silencioso à frente, ela entendeu. O Natal perfeito que ela planejou estava desmoronando da pior forma possível. O prazo do oficial 5 minutos pairava sobre eles como o cronômetro de algum jogo cruel. Sua arrogância havia desaparecido. Recobraram-se em silêncio para dentro da casa. Eu fiquei ali, braços cruzados, observando. Não restava mais raiva em mim, nem tristeza. Apenas vazio e um desprezo frio e cristalino. Dentro da casa, eu podia ouvi-lo se mexendo às pressas. A sala que eu havia decorado com tanto cuidado brilhava em calor e luz, a árvore de pelúcia cintilava com luzes douradas, a lareira crepitava suavemente, preenchendo o ambiente com uma iluminação suave. Sob a árvore, uma pequena montanha de presentes, cada um escolhido por mim nas últimas semanas, enquanto pensava eternamente nos rostos deles. Agora, eles passavam correndo por tudo isso sem sequer olhar. Antes que os 5 minutos se completassem, reapareceram na porta carregando apenas o mínimo de bagagem. Hannah, com os olhos vermelhos e inchados, lançou-me um breve olhar antes de desviar rapidamente e correr para o carro com o noivo. Kelly e Chris a seguiram. Ao passar por mim, Kelly murmurou alto o suficiente para que eu ouvisse. Você vai se arrepender disso. Mas não havia mais força na voz dela. Por fim, meu pai e Diane apareceram. O rosto de Diane contorcido de ódio, os lábios murmurando pragas baixinho, como uma velha bruxa lançando feitiços. Meu pai parou diante de mim, os ombros caídos. Lucy, me desculpe. Eu nunca quis que isso terminasse assim. A voz dele era fraca, quase um sussurro, mas suas palavras não me alcançaram. Pai, você sempre foi assim. Minha própria voz me surpreendeu. Calma, firme, quase distante. Ao ouvir minhas palavras, meu pai levantou o olhar de repente, mas não conseguiu dizer nada. Mordendo o lábio com frustração, deixou que Diane segurasse seu braço e caminhou pesadamente em direção ao carro deles. Um a um, os 3 veículos se afastaram, seguidos de perto pela viatura policial. Fiquei ali, observando em silêncio até que as luzes vermelhas traseiras desapareceram na escuridão da floresta. Então, finalmente, o silêncio retornou. Entrei devagar na minha casa, minha fortaleza. O ar quente envolveu meu corpo gelado. Tirei o casaco e comecei a caminhar pelos cômodos, pronta para começar a arrumar tudo. Enquanto passava pela sala, meus olhos captaram algo preso entre as almofadas do sofá, um smartphone familiar. Pertencia a Diane. Ela devia ter saído em tal pânico que esqueceu o único objeto que valorizava quase tanto quanto a própria vida. Convenientemente, ele não estava bloqueado. Não senti culpa, nem hesitação.
Como uma detetive examinando provas, abri o aplicativo de mensagens dela. E lá estava, um abismo de mensagens revelando uma verdade muito mais feia do que eu poderia imaginar. Era um grupo entre Diane e suas amigas do bairro. A conversa começava na mesma noite em que eu contei à família sobre a compra desta vila. Gente, vocês não vão acreditar. Aquela garota, Lucy, se gabou de comprar uma enorme vila nas montanhas com o dinheiro da bolsa de valores. É absurdo. Ah, é certo. Ela é sua enteada, né, Diane? Exatamente. E que audácia. Diz que vai passar o Natal lá este ano. Claro, pagando tudo sozinha. Aposto que só quer se exibir. Bom, vou fingir normalidade só para manter as aparências. Minha mão tremia de raiva enquanto eu rolava a tela. Para as amigas, ela me pintara como a menina nova riqueza, sem cultura, que joga dinheiro fora para impressionar, enquanto se apresentava como a mãe bondosa e sofrida, suportando pacientemente uma filha tola. Então cheguei à última mensagem, enviada poucas horas antes do desastre desta noite. Estamos indo para a vila agora, antes da chegada da Lucy, claro. Quando ela terminar de preparar e pagar por tudo, vou educadamente mandá-la embora. Merecemos um verdadeiro Natal em família, sem nenhum estranho. Feliz Natal, pessoal. Essa era a verdade. Tranquei a tela e coloquei o celular sobre a mesa. Não era apenas um objeto esquecido. Era prova, evidência irrefutável da traição deles. Nunca mais deixaria que pisassem na minha vida ou na minha dignidade. Silenciosa, mas com resolução absoluta, fiz um juramento: não deixarei que esta casa se torne um lugar amaldiçoado, manchado pelas memórias sujas deles. Peguei o telefone e disquei o número da única pessoa em quem podia confiar completamente. Alô, Lucy. Feliz Natal. Como está a festa? Era Alison. Sua voz clara e calorosa, como raios de sol atravessando nuvens. No instante em que a ouvi, a tensão dentro de mim finalmente se rompeu, e permiti-me soltar um suspiro. Alison, estou exausta. Ela deve ter sentido tudo. O tom de voz mudou instantaneamente, sério, firme, centrado. Eu contei tudo a ela, cada detalhe, cada palavra, sem deixar nada de fora. Quando terminei, houve um longo silêncio. Então, com a voz tremendo, mas controlando a raiva, ela disse: Entendi. Estou indo aí agora, e não vou sozinha. Steve, Jenny e Paul estão comigo. Nós somos sua verdadeira família, Lucy. Vamos transformar este Natal horrível na melhor noite da sua vida. Espere por nós. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Suas palavras, firmes e inabaláveis, acenderam uma pequena e preciosa chama dentro do meu coração congelado. Certo, disse, com firmeza, reunindo forças e me levantando. Para preparar a chegada deles, comecei apagando todo vestígio da presença deles. Cada resto de ódio deixado na sala de estar. Cada copo usado foi direto para um saco de lixo. Tirei a toalha da mesa e coloquei uma nova. Em seguida, voltei-me para a lareira. 7 meias de Natal pendiam acima dela. Tirei 6, deixando apenas a minha, e joguei o restante no fogo sem hesitação. O feltro vermelho se enrolou e ficou negro enquanto as chamas o devoravam. Observei em silêncio. Era um ritual de despedida, meu adeus final à pessoa que eu costumava ser. 2 horas depois, faróis cortaram a neve caindo enquanto subiam a colina em direção à vila. Quando abri a porta da frente completamente, vi Alison, Steve, Jane e Paul ali, com os rostos preocupados, mas irradiando calor. Lucy? Todos nós. Não dissemos mais nada. Apenas nos abraçamos com força. Logo, a mesa se encheu com a comida e o vinho que eles trouxeram, e a casa que estivera em silêncio absoluto apenas algumas horas antes voltou a ganhar vida, cheia de risadas, luz e música. O verdadeiro Natal finalmente começava. Foi uma noite difícil, mas brindemos a Lucy e ao início de sua nova vida. Saúde. Saúde. Levantei minha taça, cercada pelo calor das risadas dos meus amigos, sentindo a gratidão crescer no peito. Os acontecimentos do dia me haviam arrancado de uma família falsa. Mas, em troca, mostraram-me o verdadeiro significado da amizade.
Quando a festa acalmou um pouco, chamei Alison e Steve, que trabalhavam em um escritório de advocacia, para o escritório. Sobre a mesa, coloquei o smartphone de Diane. As provas. Quero que vocês vejam isso. Abri o grupo de mensagens e mostrei as conversas, os diálogos repugnantes que zombaram e me enganaram. Steve leu lentamente, com sua calma habitual, embora uma profunda sobrancelha franzida denunciasse sua indignação. Quando finalmente ergueu o olhar, sua voz carregava o peso de sua profissão. Lucy, isso é pior do que você imagina. Especialmente esse grupo de mensagens. É devastador. Nas mãos certas, isso poderia destruir completamente a credibilidade social da Diane. Alison inclinou-se para a frente, os olhos arregalados. O que você quer dizer? Você não está pensando em vazar isso online, está? Steve balançou a cabeça com firmeza. Não, esse não é o nosso jeito. O que faremos precisa ser inteligente, preciso e, acima de tudo, legal. Lucy, você não está buscando vingança. O que você quer é justiça. Fazer com que eles enfrentem o peso de suas ações dentro dos limites da lei. Estou certa? Assenti firmemente. Exatamente. Não quero rebaixar-me ao nível deles, mas cansei de permanecer em silêncio. O plano de Steve era meticuloso. Primeiro, ele preservaria cada linha do chat, especialmente as mensagens em que Diane me ridicularizava e detalhava seu plano. Tudo seria arquivado como prova legalmente válida. Em seguida, calcularíamos todos os custos da festa de Natal, até o último detalhe: comida, decoração, transporte, até danos à propriedade. Depois, uma carta formal de cobrança de indenização seria enviada ao meu pai e a Diane via correio registrado, acompanhada do relatório e dos trechos selecionados do chat. Eles provavelmente vão ignorar ou tentar negociar o valor, disse Steve, esboçando um leve sorriso de quem sabe exatamente o que fazer. É aí que jogamos nossa próxima carta, o próprio chat. Se recusarem a pagar, informaremos as autoridades competentes. O setor de compliance da empresa do seu pai e a diretoria da Associação Social de Diane. Não é ameaça, apenas a verdade apresentada onde deve ser. Não era uma ameaça violenta. Era simplesmente exercer um direito legítimo, reportando fatos como fatos às autoridades apropriadas. Para alguém como Diane, que valorizava sua reputação acima de tudo, seria pior do que qualquer sentença de prisão. Então, Lucy, o que me diz? Perguntou Steve. Esta é a estratégia que proponho para sua luta. Sem hesitar, encontrei seu olhar. Faça exatamente como disse. Poucos dias após o Natal, a carta registrada foi enviada do escritório de Steve, endereçada em conjunto ao meu pai e a Diane. Dentro, havia um resumo detalhado do incidente, uma reivindicação formal de indenização até o último item e um anexo contendo trechos cuidadosamente selecionados do chat, o suficiente para mostrar a verdade. Eles tinham 7 dias para responder. Durante aquela semana, organizei silenciosamente meus assuntos com a ajuda de meus amigos. A vila foi entregue a uma imobiliária de renome, listada como aluguel de luxo para clientes internacionais. Não havia mais necessidade de que aquele lugar fosse um depósito de memórias familiares. Quando 7 dias se passaram, encontrei dezenas de chamadas perdidas e mensagens de voz do meu pai. Sua voz tremia, sem a autoridade habitual. Lucy, por favor, apenas fale comigo. Aquela carta, o que está acontecendo? Diane está fora de si. Ouvi a mensagem até o fim, com o coração frio e imóvel. Então, sem retornar à ligação, disquei para Steve. Alguns dias depois, os encontrei novamente, meu pai e Diane, em uma sala de conferência silenciosa no escritório de Steve. Haviam se passado apenas algumas semanas desde o Natal, mas eles estavam irreconhecíveis. Diane, ainda enrolada em seu casaco de grife e joias, parecia um fantasma sob a maquiagem. A pele pálida, sombras profundas marcando os olhos. Seu orgulho devia estar completamente destruído. Então, posso ter sua resposta? A voz de Steve era calma, profissional, implacavelmente firme. Meu pai tremeu ao colocar a mão na bolsa e tirar um envelope. O valor total que você solicitou está aqui. Mas Diane o interrompeu, com a voz afiada e desesperada. Espera, antes de pagar, deixe eu dizer uma coisa, Lucy.
Você está nos chantageando? Se você tornar essas mensagens públicas, vai se destruir também. Você não vê isso? Steve nem piscou. Senhora, a senhora está equivocada. Não há chantagem aqui. Estamos apenas informando sobre as opções legais disponíveis caso se recuse a atender uma reivindicação legítima. Por exemplo, a empresa do seu marido é de capital aberto, não é? Imagino como os acionistas reagiriam se descobrissem que a família de um executivo se envolveu em condutas próximas ao assédio e à fraude. Ao ouvir aquelas palavras, meu pai arfou, e o rosto de Diane ficou pálido enquanto ela silenciava. Finalmente, tudo havia acabado. Meu pai colocou o envelope sobre a mesa com a mão trêmula e pediu desculpas profundamente. Diane fez o mesmo, rígida e silenciosa. Levantei-me sem jamais olhá-los. Na porta, virei-me apenas uma vez, o suficiente para sussurrar a última palavra que lhes diria. Adeus. Do escritório de advocacia, fui direto a uma loja de telefonia. Sem hesitar, troquei meu número. O mesmo número que eu tinha há mais de uma década. Meu pai, Diane e minhas irmãs. Nenhum deles existia mais na minha vida. Cortar toda forma de contato foi o ritual final para me despedir da minha antiga versão. Dias depois, Steve me enviou um documento assinado pelo meu pai e Diane, uma declaração autenticada confirmando o pagamento integral dos danos e uma promessa legalmente vinculativa de nunca mais me contatar. Apenas uma folha de papel. E ainda assim, parecia que o peso do mundo havia sido retirado dos meus ombros. Quando o inverno deu lugar à primavera, minha vida encontrou seu novo ritmo. A vila, antes um monumento à falsa unidade familiar, agora estava alugada em longo prazo para um executivo de uma empresa de tecnologia internacional. Tornou-se o que sempre deveria ser, uma base sólida para meu futuro, e não uma prisão do meu passado. Certa noite, ao voltar do trabalho, notei uma figura familiar encostada no portão do meu apartamento. Curvado, menor do que eu lembrava, era meu pai, Lucy. Sua voz mal passava de um sussurro. Sentamos em um café tranquilo nas proximidades. Ele entrelaçou as mãos sobre a mesa e ficou olhando para elas por muito tempo antes de finalmente erguer o olhar, lágrimas brilhando em seus olhos cansados. Sinto muito por tudo. Naquele dia, eu deveria ter te protegido. Falhei com você como pai. Olhei para ele, com o tom calmo e distante. Por que agora? Diante da minha pergunta fria, meu pai balançou a cabeça fracamente. Foi tudo por causa da minha fraqueza. Eu tinha medo de enfrentar Diane. Mas naquele dia, quando te perdi, finalmente percebi o que eu deveria ter protegido o tempo todo. Ouvi as palavras do meu pai em silêncio. Não vou pedir que me perdoe, mas, por favor, acredite nisso. Eu realmente me arrependo do que fiz. Após uma longa pausa, finalmente falei. Aceito seu pedido de desculpas, mas perdoar é outra questão completamente diferente. E há uma condição absoluta. Encontrei seus olhos e disse. A partir de agora, se você ainda quiser manter algum tipo de relação comigo, será apenas quando estiver sozinho. Não quero mais nada a ver com Diane ou com sua chamada família real. Nem pronuncie seus nomes na minha frente novamente. Essa foi a nova fronteira que tracei pelo bem da minha própria vida. Meu pai assentiu, pesaroso, mas firme. Ao sair do café, caminhei sozinha para casa. E, enquanto andava, comecei a sentir verdadeiramente o peso do que havia conquistado. Não precisava mais suportar nada pelo bem de outra pessoa. Decidir quem perdoar e quem deixar ir. Todas as regras da minha vida agora eram minhas para decidir. Eu tinha perdido muitas coisas, sim, mas em troca ganhei a liberdade de assumir o controle da minha própria vida. Uma liberdade que brilhava com uma intensidade além de tudo que eu já conhecera. Minha verdadeira vida estava começando ali, naquele momento.